Pronto, agora vamos. Então, pessoal, a disciplina de reservatório, fazendo um breve resumo aí, ela consiste basicamente em a gente entender tudo aquilo que se encontra em subsuperfície e a partir principalmente dos dados sísmicos, amostras de poço e dados de produção. Então, quando a gente fala amostra de poço, é sempre quando a gente está fazendo a perfuração, são as amostras de calhas e tudo mais. Então, com base nisso, a gente consegue estimar o volume de reservatório, desenvolver um projeto adequado. Então, o desenvolvimento de projeto é justamente qual o tamanho da plataforma, qual a capacidade dela, toda essa parte logística, né? Previsão de produção, com isso também fazer o cálculo de viabilidade econômica do projeto, cálculo do fator de recuperação, correções de desvios, né? Esses desvios de produção seria justamente aqueles cenários, né? O otimista, moderado e o pessimista, né? Então, essas correções elas devem ser feitas. Lembra que eu falei para vocês que todo modelo de previsão ele está errado, né? Por quê? Tá vendo esse reservatório aqui? Ele na verdade é uma estimativa. Nós temos dados só onde estão esses pontos pretos aqui, tá vendo? Então, vamos supor que esses pontos pretos sejam os poços, tá? Aqui no caso não são, é só a distância das linhas de contorno, mas vamos supor que a gente tenha perfurado só essas áreas e todo o resto a gente tenta estimar junto com os dados sísmicos, tá? Então, é claro que imperfeições nesse modelo vão acontecer. É por isso que é importante a gente fazer essas correções dos desvios de tempo em tempo. Aí a cada 6 meses, a cada ano, isso vai depender. E implantação de melhorias. A indústria hoje ela caminha passos largos, né, no que diz respeito a soluções de produção. A gente viu aqui toda essa parte aqui de insumos, esse daqui de viabilidade econômica. Eu achei esse gráfico aqui um pouco melhor. Para entender que nesses primeiros aí, por exemplo, 5 anos, né, no mínimo 5 anos, só vai sair dinheiro, né? Então dessa linha aqui, tudo que está para baixo é fluxo de caixa negativo, né? Então é dinheiro que deve ser investido aqui é dinheiro que deve ser investido. Então a partir daqui que eu começo a capitalizar o projeto, não é? Mas reparem que a capitalização dele tem um pico e chega num declínio. Então esse trecho aqui, do pico até o declínio, a gente fala que ele está depletando, né? Então a depletação, tá? A depletação acontece nesse trecho aqui. Então quer dizer que a produção dele está diminuindo. Então aqui, olha, é receita gerada, tá? Essa barra azul marinho. Isso daqui são os custos operacionais, OPEX, tá? Custos com pessoal, custos para manter a energia elétrica, algum equipamento, né? E o CAPEX é o custo fixo, por exemplo, a plataforma, você compra ela, pronto, é uma estrutura fixa. Por exemplo, vamos supor, aluguel e condomínio seria CAPEX, tá? Porque é custo fixo. Custo operacional é tudo que é variável, é luz, internet, água, gás, supermercado, só para vocês entenderem. Dentro de economia doméstica, né, CAPEX seriam esses custos fixos que eu falei para vocês. O operacional são coisas que você pode cortar, por exemplo, tá? Então, aqui tá vendo? O consumo de eletricidade, processamento de fluidos, então você pode otimizar. Normalmente a otimização ela está sempre aqui no OPEX. Tá? Então aqui são taxas também. Então o CAPEX, repare que o CAPEX ele tem início, meio e fim, olha só. Quando comparado com a vida produtiva do poço, ele não dura tanto tempo. Já o operacional, né, quando ele entra em produção, ele entra em operação, tá vendo aqui essa parte laranja. Aqui são as taxas. Tá? As taxas também são em função da produção. Então, isso daqui é quanto ele gera e no fim da conta, essa parte verde, claro aqui, são as receitas subtraídas do custo operacional, que é o OPEX, e das taxas, royalties e tudo mais. Tá? Então, isso daqui é o lucro da empresa, essa parte aqui. Ó. Tá vendo?
em função do tempo. Então é isso daqui normalmente, né, como eu falei para vocês, esse trecho aqui dura pelo menos aí 5 anos, e esse trecho aqui desses mega reservatórios aí dura pelo menos 30 anos. Né? Então a vida produtiva dos mega campos aí são 30 anos, podendo se estender. Né? A gente tem campos aí com mais tempo de vida, inclusive aqui no Brasil, mas não necessariamente com uma produção que chame muita atenção. Né? Então aqui a recuperação primária, né, volume de óleo descoberto. Então aquilo que eu falei para vocês, aquele óleo que a gente não consegue recuperar, que fica justamente impregnado na rocha que não sai, recuperação primária, secundária, métodos especiais, que foi a última parte que a gente viu. Aí a sísmica, isso tudo a gente viu. Esse teste de produção está na parte lá de completação, a TFR. Eu só vou destacar aquilo que é bem importante. Mas aqui a simulação numérica, né, mostrei para vocês aqui um dos meus trabalhos publicados, que é o anticlinal, na parte de injeção de vapor. Fluido produzido, tal, isso daqui é unidade de medida também é importante, mas não é necessário decorar, mas é importante saber que você tem a gente não trabalha no sistema internacional. Então, quando vocês veem matemática, física, tem que ir para o SI, tem que ir para o SI, beleza. Academicamente, a gente trabalha no sistema internacional. Na prática, vai depender. Se você estiver na Petrobras, por exemplo, é uma unidade de medida. Se for para os Estados Unidos, é outra. Se for para o Reino Unido, é outra unidade de medida. Então, é complicado, é importante saber manusear a conversão das grandezas que a gente trabalha, né? Principalmente aquelas específicas de petróleo, por exemplo, metro cúbico por metro cúbico, né? Isso é estranho, né? Você fala, metro cúbico por metro cúbico, né? Então é a razão de gás, né? O volume de gás sobre o volume de óleo. Aí a standard cubic feet é por barril, aqui quando você vai para uma unidade americana. Então, barril é 159 litros, a standard cubic feet é o metro cúbico, em condições standard, né? Aqui, ó, tá vendo? A Petrobras é standard também, isso aqui é a abreviação de standard, e metro cúbico. Tá? Então, é metro cúbico em condições da CNTP. Aqui é essa sigla, essa abreviação que a Petrobras usa. No SI, aqui pressupõe-se que esteja nas condições normais de temperatura e pressão. Aqui já a Petrobras ela gosta de destacar isso, né? Então aqui outras unidades de medidas. Tá, e compressibilidade foi o primeiro conceito importante que a gente viu. Resumindo, só vocês lembrarem daquele exemplo do balão de aniversário, né, onde o fluido que ele acaba sendo inserido nessa bexiga, ele vai exercer pressão sobre a parede, tá? Então, conforme esse fluido vai saindo, o volume da bexiga vai diminuindo, né? Então, lembrem sempre desse exemplo do balão, mas isso acontece com a rocha também. Então, a rocha ela tem variabilidade, ela tem diferentes estratos de pressão e de temperatura. E o que vai acontecer quando o fluido é exportado, ele vai deixar de exercer pressão sobre a parede da sua seção permoporosa e com isso vai causar uma variação fracional do volume, que é isso que se encontra no numerador da fórmula de compressibilidade. Aqui no denominador nós temos a variação de pressão que é inversamente proporcional à compressibilidade efetiva da formação. Tá? Aí outro conceito importante é a saturação, só que ele é bem simples, né? Então nós temos a saturação do fluido igual ao volume do fluido dividido pelo volume poroso da rocha. Aí é só botar a inicial, né, SW para a água, SG para o gás, SO para o óleo. Então aqui a gente viu também as diferenças de viscosidade, né? Aqui, deixa eu tentar colocar, não lembro aqui como aciona, acho que é só desmarcar isso. Então, aqui tá vendo? Esferas sendo lançadas em fluidos com diferente grau API. Então, vocês verem aqui, na extrema direita, nós temos o 53 grau API e na esquerda nós temos 42 grau API. Sendo que são todos fluidos, aqui está ao contrário, ali, né? Aqui, quando ele é derramado, que está aqui, ó, 42 grau API, aqui 53, né? Naquela primeira imagem aqui, está ao contrário, então que a esfera desce primeiro, né? Sendo que aqui são todos óleos leves, né? Então
Aqui você vê que a viscosidade vai diminuindo conforme o grau PI aumenta, tá? Então isso aqui é importante a gente ter essa noção. Porosidade, a gente deu mais profundidade, a gente levou o conceito, né, que no primeiro e no segundo ano a gente trata a porosidade apenas como a capacidade que a rocha tem de armazenar fluido nos seus espaços vazios. Esses espaços vazios nós chamamos de poros, né? Aqui a gente já começa a fragmentar, a verticalizar um pouco mais o conceito de porosidade absoluta, efetiva, primária e secundária. O que nos interessa é a porosidade efetiva, que é justamente essa daqui, que é a relação entre o volume de vazios interconectados. Atenção a essa palavra interconectados, ou seja, é um poro que consegue se comunicar com o outro. De nada adianta eu ter um espaço vazio e esse espaço vazio não se comunicar com o outro, logo eu não vou ter permeabilidade, tá? Então, porosidade efetiva é um passo para a gente ter uma permeabilidade efetiva, tá? Porosidade primária ela está relacionada com a formação da bacia sedimentar, ela tem relação com a origem da formação rochosa, tá? A porosidade secundária ela é resultante dos esforços que vão acontecer posteriormente, né? Principalmente a dissolução de grãos e cimentos, ou seja, a porosidade secundária ela não tem a ver com a formação da rocha, ela tem a ver com a maturação dela, né? Então nós podemos ter estresses físico-químicos acontecendo ali, por exemplo, um estresse mecânico, um abalo sísmico, eu posso gerar uma fratura, uma falha, que isso pode gerar uma porosidade secundária. Ou em reservatórios fraturados, né, com folhelhos fraturados, por exemplo, uma rocha ígnea, que em princípio ela não tem essa capacidade de permoporosidade, né, melhor falando, ela pode acabar se tornando uma rocha reservatório por ser um reservatório fraturado, tá? Mas isso não é uma porosidade primária. Então, originalmente, ela não tinha essa capacidade. Ela acabou adquirindo devido a esforços mecânicos que aconteceram posteriores à sua formação. Aí a gente vê alguns fatores que vão afetar esses conceitos, né? Lembrando, destacando que o mais comum é a porosidade efetiva e primária, tá? Mas é importante a gente saber que efeitos físico-químicos podem potencializar essa porosidade. A gente viu a forma do grão, uniformidade, a gente viu a esfericidade dele, o arredondamento do grão, né? A classificação, ou seja, se esse arredondamento e se essa esfericidade, se elas são recorrentes, se elas acontecem com muita frequência e com o mesmo padrão. Quando esse arredondamento e esfericidade eles são padrão, ele não há uma diferenciação, não há um delta, não há uma variação muito grande, a gente fala que ela tem uma porosidade bem classificada, que é essa daqui à esquerda. Agora, quando isso não acontece, quando você tem uma variabilidade muito grande no que diz respeito a arredondamentos e esfericidade dos grãos, a gente fala que ela é muito pobremente classificada, tá? E isso acaba dificultando a permeabilidade e a capacidade de armazenamento, no caso, porosidade. Então, aqui principalmente eu tenho óleo não recuperável, tá vendo? Então aqui, tá vendo, essa parte mais amarronzada seria justamente aquele óleo não recuperável, aquele óleo que eu não consigo tirar nem na recuperação primária, nem na secundária, nem na terciária, né? Ou seja, nem com a pressão natural, nem com a injeção de água ou de gás, nem com a instalação de bombas, nem com a injeção de tensoativos, de soluções alcalinas, injeção de vapor, combustão in situ e tudo aquilo que nós vimos lá dos métodos avançados de recuperação. Aqui eu trouxe para vocês a tese do Samson, da USP, de 2014. Tem umas imagens bem bacanas que mostram a diferença aqui, por exemplo, de evaporitos, o siliciclato de alumínio hidratado, alguns diferentes tipos de rochas, só para vocês verem, aí com um aumento de escala aí, vezes 1000, 1500, aqui no caso vezes 1090 vezes aumentada, né? Vocês reparem nesses filamentos, que é, no caso, a ilita
que é uma rocha que é majoritariamente formada por cloreto de sódio, se eu não me engano. Ela está na classe dos evaporitos, né? Então, reparem que esses filamentos aqui são interessantes, né? Aqui ela está mais folhas, né? Como vocês podem ver aqui, aqui seria a caulinita. Aqui, arenitos eles são bem amigáveis quando a gente busca essa porosidade efetiva. Ele tem esfericidade e arredondamentos que facilitam, tá? Diferentemente da caulinita ou da clorita. Essas três aqui, elas têm características mais capeadoras, mais selantes, justamente devido a esse formato, né, retangular dela, né, aqui esse formato folhado, né, se poderia dizer dessa forma. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, tá? Aqui também é importante a gente ter aqui, eu não quero dar muita profundidade, até porque seria outra disciplina, né? Seria mais na parte de geologia estrutural, isso daqui, né? Uma disciplina mais avançada, mas só para vocês entenderem aqui a porosidade intergranular, onde que ela acontece, ou seja, ela acontece mais à superfície, ela não está sobreposta por camadas espessas de rocha. Isso facilita, tá vendo aqui, ó, espaços vazios. Aí nós temos porosidade de fratura, né? Aqui 2A, o granito, por exemplo. Aqui no trecho 2B nós temos as tectônicas, né? Então, nesses afloramentos basálticos, né? Como é o termo técnico mais correto. Aqui nós temos umas porosidades de cársticas, essas aqui podem ser causadas, por exemplo, porosidades secundárias ficariam dessa forma. Então, porosidades primárias, elas têm essas características intergranulares, muito comum nos arenitos. Tá? Agora, essas porosidades de conduto, né, conhecidas como cársticas, elas vão ter essa estratificação, essa fratura, esse conduto, normalmente por dissolução. Tá vendo como acontece aqui? Esses aluviões, essas areias, que elas acabam aqui nessa mata ciliar, na periferia de rios atuais ou antigos rios, né? Eles acabam permeando o solo e dissolvendo, tá? Então, tá vendo? A gente acaba formando condutos favoráveis. Isso daqui seria uma porosidade, um exemplo muito bom de porosidade secundária, tá vendo? Então, o calcário aqui, inicialmente, sem uma boa porosidade, ele acaba tendo essa característica sendo inserida nele por meio de condutos. Aí a gente falou de permeabilidade também, a gente dá mais profundidade à permeabilidade, agora a gente acaba trazendo o conceito matemático do Henri Darcy, né, onde permeabilidade é igual a vazão vezes a viscosidade vezes o comprimento dividido pela área vezes a diferença de pressão. Isso para fluxo linear. Tá? Então, aqui a porosidade efetiva no caso de dois ou mais fluidos. É isso que a gente busca. A porosidade absoluta para a gente não interessa. É quando é monofásico. Então, em petróleo você nunca vai ter monofásico. Sempre tem um gásinho dissolvido ali, por menor que seja a participação dele. E já é o suficiente para alterar o regime de fluxo. Tá? Então aqui, olha, a permeabilidade efetiva é quando nós temos dois ou mais fluidos. Tá? Então o que nos interessa é entender a porosidade efetiva e a permeabilidade efetiva. Tá? As absolutas, ela é importante só para a gente entender de forma mais simplista esses dois conceitos. Aqui nós temos o gráfico de permeabilidade relativa, né? Então essas curvas de permeabilidade são importantes também, permeabilidade relativa ao óleo, e no caso vai ser a permeabilidade do óleo dividida pela permeabilidade total. Aqui no caso está a fórmula de permeabilidade com a vazão isolada, também é uma forma, né? Quando às vezes a permeabilidade é dada, já é fácil se identificar a permeabilidade quando a gente faz aquela análise de PVT, pega uma amostra, a gente consegue depois
fazer uma extrapolação da vazão. A gente consegue mensurar qual é a capacidade mecânica, né? Mecanicamente, a gente consegue ver o que essa rocha pode fornecer a nível de vazão. Aqui a gente traz um pouco mais de realidade. É o que eu falei para vocês, é importante que vocês saibam que isso existe, que é o fluxo radial. Então, esse conceito é para linear, então nenhuma rocha ela é linear, bonitinha, arranjada, ela fica nesse formato de caixinha, tá? Então, nós temos heterogeneidades. A primeira dela é essa perspectiva radial do poço, não é? Então, essa esfericidade do poço ela tem que ser considerada, e quando a gente leva em consideração o fluxo radial, já fica um pouco mais complexo o cálculo da vazão, né? Aquele cálculo desenvolvido por Darcy, aquele já leva em consideração vazão é igual a 2π vezes a permeabilidade vezes a altura vezes a diferença de pressão estática do poço e do poço em fluxo, dividido pela viscosidade e o ln da razão do raio externo e o raio do poço, tá? Então o raio externo é o centro do poço até a região limítrofe do reservatório, isso a gente chama de raio externo. E o raio do poço é só aqui, do centro do poço até o extremo do poço, tá? Essa região menor aqui. Aí aqui já fica ainda mais complexo, que é o fluxo paralelo a camadas. Então nós temos diferentes níveis de permeabilidade. A permeabilidade é altamente heterogênea. Então, como vocês podem ver aqui, 3 níveis de permeabilidade, sendo aqui o poço 1 e o poço 2, né? No caso aqui seria, na verdade, pressão 1, pressão 2. Então, o ΔP, diferentes vazões por diferentes áreas, porque nós temos diferentes permeabilidades. Tá? Temos o fluxo perpendicular a camadas também, como vocês podem ver, quando elas não estão sobrepostas, elas estão à frente uma da outra. Então aqui o regime permanente, né, tendo como pressuposto o fluxo radial, o cálculo do fluxo radial, e o pseudo permanente, né? Justamente isso daí é ainda mais comum, porque nós não temos essa constância, tá? Alimentação externa contínua e constante, nós não temos. Então não existe alimentação externa, por exemplo. O que seria uma alimentação externa no nosso caso? Um poço injetor, tá? Então aqui, quando nós estamos considerando um poço surgente, a gente pode considerar aqui, ó. Na verdade é o contrário, não, desculpa, aqui, então não existe alimentação externa. Então nesse caso aqui seria o poço surgente, é aqui, ó, o contrário. Então o regime permanente é aqui, ó. Nós temos de forma contínua a injeção de água, de forma contínua a injeção de gás, tá? Aqui não, quando o poço é surgente, a gente vai ver na próxima disciplina os diferentes tipos de regime de fluxo, né? O golfada, o bolha, golfada, transição e nevoeiro. Então isso daí vocês veem que o fluxo também não vai ser constante. Aqui alguns ábacos, isso tudo é tabelado, né? Hoje em dia a parte computacional facilitou bastante isso. Aí nós vimos outro conceito que é o de mobilidade, tá? Que ele vai levar em consideração a permeabilidade do fluido sobre a viscosidade do fluido. Então há essa característica que a gente chama de mobilidade, que é diferente de molhabilidade. Então, mobilidade é uma capacidade mais mecânica, tá? Então uma perspectiva mais mecânica de trânsito do fluido. Molhabilidade é a atração físico-química que o fluido deslocado vai ter pela formação permaporosa, tá? Então ela pode acabar sendo molhada. Então o que a gente espera? A gente espera que a água seja a fase molhante, tá? Então a gente espera que a água tenha uma atração físico-química e que ela se agarre à rocha ou, por exemplo, ao folhelho, tá? Então quando a água é a fase molhante, né? Então o óleo vai conseguir se deslocar com facilidade, tá? Então aqui, ó, é esse primeiro momento que a gente espera, tá? A água molhando a rocha e o óleo e o gás fluindo. Aqui, efeito da molhabilidade, a gente já discutiu isso daqui. A impressão capilar também é outro conceito importante, como vocês podem ver.
essas diferenças de pressões aqui em função principalmente do diâmetro desses capilares. Então, imagine isso daqui agora em seções rochosas sobrepostas, né? Então, imagine esses condutos, né, de permeabilidade nessa espessura. Então, se o espaço for muito grande, reparem que eu não vou conseguir abastecer muito, né? A pressão não vai ser tão elevada. Então aqui só para vocês verem o efeito disso na molhabilidade, essa pressão capilar vai influenciar diretamente. Aí depois a gente viu o comportamento dos fluidos. O que é importante a gente saber aqui? O diagrama de fases. Tá? Eu vou direto aqui para a parte que interessa a gente, que é esse daqui. Tá? Então é uma representação gráfica para uma mistura de hidrocarbonetos, onde nós temos o eixo de pressão e de temperatura, e aqui nós temos o envelope de fases. Aqui é a curva do ponto de bolha, que é o limite aonde a curva onde vai surgir a primeira fração infinitesimal de gás. Essa é a curva do ponto de bolha, e à esquerda deles nós temos uma substância 100% líquida. Tá? À direita do ponto crítico nós temos a curva do ponto de orvalho. Tá? Então, o ponto a partir do qual nós temos a vaporização da última fração infinitesimal de líquido. Tá? Então, à direita da curva do ponto de orvalho, nós temos uma substância 100% gasosa. Tá? Então, aqui gás, aqui líquido. Nós vimos diferentes diagramas de fases a depender do tipo de reservatório. Reservatório de óleo, nós temos óleo de baixa contração, reservatório de alta contração. Como eu posso caracterizar? Pela inclinação, né? Repare que o reservatório de óleo ele sempre vai ter a curva do ponto de bolha com um comprimento maior do que a curva do ponto de orvalho. E essa é a primeira dica. Tá? A segunda é justamente essa inclinação dele, o ponto crítico, né? Ele tende a ficar mais verticalizado aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Por exemplo, o que esse gráfico está mostrando para a gente? Que nesse ponto, essa pressão e temperatura de reservatório, tá? Nós vamos ter uma substância 100% líquida, 100% oleosa, tá? Hidrocarbonetos líquidos, ou seja, predominar pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, decano e vai embora. Anel benzene, contraceno, esse tipo de substância. Agora, quando a gente traz para a superfície, parte dessas frações mais leves, principalmente pentano e hexano, parte deles vão se gaseificar, formando aí os principais gases, né? Metano, etano, propano e butano. E nesse caso aqui a gente vai ter uma participação de que, mais ou menos ali nesse gráfico, é que não está sendo pontuado, mas seria qualquer coisa aí de 40% de gaseificação de um fluido que originalmente era líquido, né? Então esse é um comportamento muito peculiar, muito distinto dos hidrocarbonetos. Apenas os hidrocarbonetos têm essa característica de vaporização nesse nível de magnitude. Daí a necessidade dessa representação gráfica, a gente entender justamente, lembra que eu falei para vocês, o dimensionamento da estrutura. Agora, quando a gente tem um reservatório de gás, a principal característica é o comprimento da curva do ponto de orvalho ser maior do que o comprimento da curva do ponto de bolha. Ou seja, essa curva que está à direita do ponto crítico é muito mais acentuada. Reparem que, para um reservatório de gás seco, né, ou seja, que pressão e temperatura de reservatório ele é 100% gás, e quando ele vem para a superfície ele se mantém 100% gás, olha o ganho de ângulo, né? Ele forma um ângulo aqui de mais de 180 graus. Né? Então isso daqui é fácil a gente caracterizar que se trata de um reservatório de gás seco. Um reservatório de gás úmido ele continua tendo uma curva de orvalho. No caso aqui, como vocês podem ver, ligeiramente maior do que a curva do ponto de bolha, só que parte do gás, que inicialmente em pressão e temperatura de reservatório, ele acaba se liquefazendo. Tá? Então é um reservatório de gás úmido. E o gás retrógrado, né? Em condição de reservatório, ele é gás. Conforme a gente vai produzindo, ele se liquefaz, mas quando ele chega na superfície, ele acaba se gaseificando novamente. Tá? Então, reservatório gás, parte da coluna de produção líquida, e em condição de superfície, gás novamente. Esse é o gás retrógrado. Tá?
aqui tudo bem? Alguma dúvida? Qualquer coisa fala aí no chat. Eu não consigo ver diretamente, mas estou dando uma olhada aqui de tempos em tempos. Aí a gente viu algumas terminologias básicas essenciais, né, que é o RGO, RAO, PSW, fator volume de formação, razão de solubilidade, fator volume de formação do gás. Isso daqui também a gente já discutiu bastante. Já vou destacar aqui os principais pontos. Por exemplo, esse daqui, né? Então, a pressão de bolha, né, aqui o mercúrio sendo utilizado. Como vocês podem ver, ó, a pressão aqui ela é diferente. Aqui a P2 é maior do que a pressão de bolha, a P3 é igual à pressão de bolha, primeiro surgimento da fração infinitesimal. Então, aonde que isso estaria no diagrama de fase? Estaria exatamente em cima da curva do ponto de bolha, né? Então, aqui é um exemplo bem didático de entendimento. Seria até interessante aqui depois eu fazer uma montagem e colocar o diagrama, a posição, aonde que estaria cada uma dessas tábuas aqui, né, que estão diferenciando os volumes de mercúrio, óleo e gás no diagrama de fase. Depois eu posso até fazer essa montagem. Então aqui quando o gás já está separado, tá? Já foi produzido, como vocês viram o efeito. A gente já discutiu isso bastante também nas outras aulas aí, só dá uma olhada. Isso daqui é só para vocês terem noção que é o PVNRT, só que é adaptado aqui para gás. Aí nós temos a pressão pseudocrítica, pressão pseudo-reduzida, temperatura pseudocrítica, temperatura pseudo-reduzida. Esses daqui são os ábacos, que são as correlações de Stanley-Cotes, que a gente vai usar para os gases reais, mas isso daqui não vai ser cobrado, é só para vocês saberem que existe, tá? Mas é a adaptação do PVNRT para a mistura de hidrocarbonetos. Eu lembro que eu tinha feito até um exemplo aqui falando, a gente pega por exemplo, eu tenho dado a pressão pseudo-reduzida, né? Eu tenho a temperatura pseudo-reduzida, então aqui de 3 PSI, a temperatura aqui de 2,2, eu traço uma reta e depois só traçar uma linha perpendicular, vou ver que 0,98, aqui mais ou menos 96, né? 0,96 seria o fator de compressibilidade, né? Ou seja, o quanto que tende a variar esse gás, tá? De volume, a variação volumétrica desse gás a partir dessa correlação de Stanley-Cotes. Então, hoje a gente já tem alguns equipamentos que eles conseguem justamente aferir isso na cabeça do poço. De novo, principalmente a nível estrutural. A gente consegue dimensionar a estrutura necessária para escoar essa produção, tá? Isso é importante. E gerenciamento de pressão também. Quando a gente vai fazer um gerenciamento de pressão de reservatório para manutenção dele, é importante a gente entender esse nível de variabilidade da compressibilidade dos gases. Aqui o fator volume de formação do óleo, então é o volume de óleo mais gás dissolvido em condições de reservatório sobre o volume do óleo em condições padrão. Então, fator volume de formação do óleo. Tá? Então, é o óleo mais gás em condição de reservatório dividido pelo volume de óleo em condições de superfície. Então, aqui a mesma coisa vale para aqui a razão de solubilidade, né, que aí já é diferente, né, o fator de volume do óleo e do gás, ele sempre vai levar em consideração ele aqui, olha, da superfície e reservatório, né? Aqui, o razão de solubilidade, ela sempre leva em consideração os dois momentos que estão na CNTP, que são em condições standard. Então, o volume de gás dissolvido nas condições de superfície, dividido pelo volume de óleo nas condições de superfície. Então, é a condição do fluido que muda, tá? Então, em que condição ele se encontra? É sempre importante a gente ter isso em mente. Quando fala o volume do gás, o volume do óleo, tá? Em que condição? Condição de superfície ou condição de reservatório? Esse outro ponto aqui é importante também, como vocês verem que a redução da pressão, ela vai influenciar no volume do líquido, né? Então, repare aqui, nós temos aqui para uma condição isotérmica, ou seja, não há variação da
temperatura. Então não há variação da temperatura, mas eu tenho a variação da pressão. Então a redução da pressão aqui, surgimento do gás, mais gás ainda, em condição de superfície, né? Inicialmente eu tinha 1,3 na condição de reservatório, 1,3 metros cúbicos de óleo. Na superfície só vai chegar a 1 metro cúbico de óleo e 16 metros cúbicos de gás. Olha o tamanho, gente, da diferença. Então, armazenar 16 metros cúbicos de gás, você tem que estar preparado. Se você não tiver condições de armazenamento, você vai ter que queimar. Vai ter que queimar lá no flare. Né? Vocês lembram do flare, que é aquele queimador que fica lá nas plataformas? Então, no caso, teria que ser feito dessa forma. Então aqui a gente viu razão de solubilidade, tal, estimativa de reserva, isso daqui também a gente já viu, é mais decorado que outra coisa. Métodos volumétricos, daqui também é só para mostrar para vocês que existe. Então a gente viu o fator de formação do óleo inicial, né? Aqui, e sobre isso seria o volume da rocha, a basicidade, saturação do óleo inicial, vai ser o NP, tá? Então, o NP, na verdade, é a produção de óleo, então é referido como N, e de gás é G. Tá? Aí nós vimos o mecanismo de produção, que é principalmente de capa de gás e solução, capa de gás, gás e solução, fluxo d'água e segregação gravitacional. Então aqui já vou para as imagens, né, que ela diz bem do que se trata. Então, ó, de gás em solução, você vê que inicialmente é óleo, e conforme eu vou produzindo, nós temos um pico. Tá? Então, olha, ela é caracterizada por uma queda de pressão logo no início da vida produtiva do poço, como vocês podem ver aqui. A vazão de óleo diminui muito, tá? e é caracterizada por um pico da RGO, um pico de gás. O mecanismo de capa de gás, como vocês podem ver, ele é mais estável, ele é mais interessante. Tá? O mecanismo de gás em solução é aquele que tem o menor fator de recuperação. Essa pressão aqui também não tem um declínio tão acentuado como no outro. Aqui você vê que a RGO aumenta, mas não tanto, e a vazão de óleo é mais constante. Nada se compara ao influxo de água. O influxo de água é aquele mecanismo de produção que tem a melhor manutenção de pressão, devido justamente à água ter uma densidade maior que a do óleo. Como vocês podem ver, olha só, como nós temos um platô melhor definido. Né? Platô é justamente essa região que elas ficam mais constantes, tá vendo? Ao longo da vida produtiva do reservatório. Em compensação, em contrapartida, eu tenho uma vazão de água que ela vai crescendo. Né? Então, a tendência desse influxo d'água é aumentar a área ocupada. Tomando uma água aqui porque a garganta já ficou seca. Então é isso, o influxo de água é o mais interessante, mas nem sempre é aquele mais viável ali se você não tiver um influxo de água natural. Mas na prática, normalmente o que acontece é o combinado devido à segregação gravitacional. Então, como o gás, o óleo e o gás têm diferentes densidades, eles, por aceleração gravitacional, eles vão ocupar diferentes alturas dentro do reservatório. Aqui a gente fez alguns cálculos de volume de reserva em aula, só vi aula anteriores. Aqui a gente viu a parte já de simulação numérica, né? Então, a equação de balanços materiais, que é a equação base para a gente fazer essa extrapolação, essa previsão futura do óleo, ele leva em consideração tudo aquilo que a gente viu anteriormente, como pressibilidade, fator volume de formação do óleo, razão de solubilidade, deixa eu ver mais o que. Então, o NP. Então, todos esses conceitos que nós vimos anteriormente, eles estão aqui numa única fórmula. Então, nós temos a equação de balanços materiais. Tá? Então, o que é? É uma descrição matemática desse efeito aqui. Então, a gente quer entender como que ela vai ficar no futuro. Então, isso daqui é condições iniciais, a zona de óleo, bem grande. E condições após a produção, aquele óleo que não consegue ser retirado, e olha como a capa de gás cresce, a água, o volume da água conata, ou seja, aquela água que tem origem na formação do reservatório aumenta, o gás dissolvido aumenta,
água de influxo que foi injetada, a contração do volume poroso, ou seja, a rocha diminuiu o volume, tá? Então é isso que a equação de balanço de materiais descreve, tá? Ela tenta antecipar qual vai ser a produção de óleo, levando em consideração a redução do volume, o aumento de água de influxo, a mudança do contato da água com nata, o aparecimento de uma capa de gás, de um gás dissolvido, por exemplo, né? Aí a gente viu os diferentes tipos de simuladores, a gente viu para que ele serve, tudo que ele leva em consideração, as correções matemáticas de lançamento de malha. A gente viu aqui, a gente pega os dados de produção, a gente faz o history match, que é o ajuste histórico, justamente para entender aquilo que eu falei para vocês. Normalmente a gente cria alguns modelos, vai depender da cultura da empresa, mas normalmente aí de cerca de 9 modelos de ação suficiente. Você tem que ter uma variabilidade de incerteza geológica, principalmente a compressibilidade, a permeabilidade relativa, permeabilidade e porosidade. E permeabilidade e porosidade nos diferentes eixos, né? X, Y e Z. Tem que lembrar que é uma simulação tridimensional e a gente tem que levar isso em consideração. Então aqui, olha, a malha básica de injeção, que é aquela malha 5 spot, né? E ela pode ser um 5 spot invertido e outros tipos. Aqui a mobilidade também, a mobilidade da água sobre a mobilidade do óleo. Aqui também são alguns pontos importantes que a gente viu. E isso daqui foi a parte final, né? Que é justamente o fingering. Esse daqui que a gente não quer, não é? A gente quer que tenha um deslocamento de uma frente de água o mais homogênea possível, senão a gente vai causar um breakthrough prematuro. E o que é um breakthrough prematuro? Justamente essa água ela encontrar caminhos preferenciais e ela chegar primeiro. É isso que a gente não quer. Aí a gente viu um pouco das streamlines, eu mostrei para vocês no simulador numérico como é que fica. Aqui a gente entendeu um pouco melhor do fluxo linear. E por último foram os métodos especiais, os 3 principais blocos, métodos térmicos, químicos e miscíveis, tá? Todos eles são bastante utilizados. Poderia dar destaque aqui no Brasil a combustão in situ, injeção de polímeros, injeção de dióxido de carbono, de gás seco a alta pressão. Esses daí seriam os mais utilizados, tá? Mas a nível mundial, né, a gente tem algumas aplicações, por exemplo, se você for para o Canadá, a injeção de vapor é o que manda lá, tá? É uma região muito propícia, é uma região, inclusive tem bastante emprego lá para isso. A gente viu que ele pode acontecer pelo mesmo poço, de forma cíclica, né? Em um momento você injeta e você fecha, espera ele maturar, você espera essa condutividade térmica natural da rocha acontecer e depois produz. Essa injeção de vapor contínua, onde a gente tem um poço injetando de forma contínua o vapor superaquecido, ou seja, acima de 100 graus, altamente pressurizado, e outro poço produzindo. Aí a gente viu aqui as características do banco e tal de cada um. Não vou entrar de novo, essa aqui é a parte mais recente, eu queria só dar uma visão geral para lembrar para vocês, para chegar no que importa, que já é a matéria da elevação, que é o índice de produtividade. Tá? Então aqui eu vou mudar de slide agora.